Doar trabalho e talento por uma causa sem esperar nada em troca. O voluntariado é uma ação de transformação na vida do próximo e uma missão que exige preparo e compromisso. Hoje no TV Câmara Entrevista, iremos falar sobre a importância social do voluntariado. São diversas as definições que passam pela palavra voluntário. A natural expressão de um senso de unidade, um ato de humanidade, um agente de transformação. Já pela definição da lei, o voluntariado é uma atividade não remunerada realizada por uma pessoa, entidade pública ou organização sem fins lucrativos que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Hoje quem vai conversar com a gente sobre o voluntariado é a Fabíola Frias, atual presidente do Rotary Club de Jacareí, Atenas Paulista. Fabíola, falamos aqui sobre várias definições do que é o voluntariado. Você já está há um bom tempo nessa estrada de ser voluntária, há 24 anos, uma vida. Eu queria que você falasse o que é para você, qual que é a definição para você de voluntariado? Voluntariado, além do... tem que ter uma vontade própria, você tem que estar afim de fazer aquilo. Uma questão humanitária também, uma questão de empatia pelo próximo. Então, você tendo a empatia, você querendo, já é um começo para um voluntariado. E te dá um retorno, um retorno para você. Você se sente bem com aquilo, você não precisa de aplausos, você não precisa de agradecimento, mas ter a oportunidade de fazer voluntariado, isso te engrandece. Eu quero te dar as boas-vindas, que eu fiquei tão empolgada para começar a nossa conversa, porque eu estava tão curiosa para saber sobre todo o trabalho em volta dos voluntários, né? Então seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado de vir aqui no nosso programa. Quando a gente fala também, Fabíola, sobre ser voluntário, não é só ter essa vontade, né? Não é porque a ação ela é espontânea que não tem regras, não tem preparo. Eu queria que você explicasse um pouquinho, por exemplo, né, você que é presidente do Rotary, como é que funciona essa preparação social quando a pessoa ela diz, eu quero ser voluntário, como é que eu faço? Além da vontade, né, além de você ter vontade, que é o que começa mesmo, você tem que estar preparado para doar suas habilidades sem esperar nada em troca. As regras, você tem que ter ética, tem que ter profissionalismo, não é porque é voluntariado, você não está recebendo financeiramente, porque você não vai fazer aquele serviço da sua melhor maneira. Então, o voluntariado ele requer a sua ética profissional, a doação do seu tempo, o seu comprometimento. Você fala, eu vou ali fazer. Então, você tem que ter esse comprometimento de tempo, comprometimento com a ética, com as pessoas, com a cultura do local, identificar o que aquelas pessoas realmente precisam naquele momento. É um compromisso, É um compromisso. E falando do Rotary, né, que você é presidente do Rotary, com quantos anos a pessoa pode entrar? Porque tem essas outras regrinhas também, né? Isso. Quais são? O Rotary, ele é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização que está espalhada em 220 países, com voluntariados. Você precisa ter 18 anos e ter, no mínimo, 18 anos e uma profissão. Você precisa ter uma profissão, seja ela qual for, não precisa ser uma graduação. Pode ser uma profissão de nível técnico, uma profissão mais manual, mais rústica, mas você tem que ter uma profissão para você doar as suas habilidades profissionais para a comunidade. E o Rotary, o Rotary Club, ele é uma associação que reúne voluntários do mundo todo, né? Há mais de 100 anos, há 116 anos. Há 116 anos fazendo ações em prol da humanidade. Atuamos em diversas áreas, em campos de conflito, tem a parte da vacinação, cuidados materno-infantil, sanitários. E tem as causas, né? Como toda organização, ela abraça uma causa, né? O Rotary Club, ele tem várias causas, você vê agora aí na sua tela, né? A gente tem uma arte aqui com todas as artes, com todas as causas que o Rotary possui. Promoção à paz, combate às doenças, água limpa e saneamento, apoio à educação, saúde de mães e filhos, desenvolvimento econômico, proteção do meio ambiente e assistência em caso de desastres. Eu queria que você comentasse um pouquinho
Fabiola, sobre essas causas e como que uma organização de voluntariados, né, uma organização sem fins lucrativos, como que ela se organiza para poder atingir as metas, né, os objetivos dessas causas? Vou dar um exemplo da água limpa e saneamento. Um exemplo que é bem utilizado aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, na Índia. Então, nós doamos os nossos serviços, os nossos conhecimentos, fazemos conexões com grandes empresas também, porque precisa de dinheiro, não é porque é voluntário que vai surgir, não, a gente precisa também do dinheiro. Fazemos as conexões, por exemplo, em locais no Brasil que não tem uma fossa ou um poço artesiano, a gente desenvolve um projeto para aquela comunidade, para as casas terem um poço artesiano ou ter uma fossa local. Na Índia se estimula ter os banheiros dentro de casa, que é algo que não tem lá culturalmente. Então, tem essa parte. Dentro do saneamento básico, a gente também faz recuperação de mananciais, de fontes de água. Então, tem esse trabalho também junto ao poder público, a grandes empresas que vão patrocinar junto com as habilidades dos rotarianos. A gente doa os projetos, faz os projetos. Tem toda essa comunicação, então, entre organização e poderes? Sim. Em alguns casos precisa do poder público, porque a gente precisa de autorizações, precisa de algumas coisas que requer só ao ente público, mas na maioria dos casos em que o poder público dá autorização, a gente também vai atrás de grandes empresas ou de outros voluntários. E é tão triste, né, Fabiola, a gente pensar que em 2021 a gente ainda precisa de lutar e doar ações, doar trabalho para uma causa de saneamento básico e acesso à água limpa. Sim. Isso é muito triste. Então, triste. Né? Então, esse assunto sobre o voluntariado, de você ser voluntário, de você entender o seu papel como cidadão, né? Porque ser voluntário é você entender o seu papel como cidadão e se doar para a sociedade, entender não só a sua vida, lógico, nós como seres individuais, a gente tem que entender como que a gente funciona, mas a gente tem que também ter esse olhar para o outro e para o que está à nossa volta, né? Que é o sentido comunitário. O Rotary, ele tem o dever, o rotariano, na verdade, ele tem o dever de mapear a necessidade daquela comunidade que ele está inserido, né? Tem muita gente que desconhece o que é o Rotary, então o Rotary ele tem que chegar mais perto da comunidade, mostrar o que nós estamos fazendo, né? Então o rotariano ele tem a necessidade de mapear, tem a obrigação de mapear a necessidade daquela comunidade e ter esse feedback, olha, aqui precisa de saneamento, aqui precisa uma conscientização de vacinação, aqui precisa um banco de leite para a saúde materno-infantil. Dentro, por exemplo, do Atenas Paulistas, nós temos um projeto que é o PEP, que é para a saúde, entra na saúde materno-infantil. Nós estimulamos crianças de pouca idade na leitura e temos um feedback de desenvolvimento dessas crianças muito bom. Olha só, vocês fazem esse mapeamento para poder ser mais efetivo na hora de atingir o objetivo. A gente precisa, porque não adianta eu chegar na comunidade e falar assim, olha, nós vamos salvar essa fonte de água aqui, mas a comunidade não precisa daquilo, a comunidade já tem o saneamento básico, já tem água potável, então aquilo é algo secundário para a comunidade, mas a comunidade está precisando de campanha de vacinação, as mães não estão levando, não estão cientes. Tem crianças que precisam de ajuda na educação, então mapear o que realmente aquela comunidade está precisando no momento. Direcionar a ação. Para o que realmente está precisando. E o Rotary Club, você falou 120 países? 220 países, né? A gente tinha a informação que era 180, mas é muito mais. São 220 países com 35 mil associados? É um pouco mais. Porque na pandemia variou um pouquinho, mas é um pouco mais. Então é muita gente, né? Não, desculpa, são 35 mil clubes, um pouquinho mais até.
Até um pouquinho. E mais de um milhão de associados. Perdão, eu que acabei trocando a informação. E aí você estava falando da Índia, né? Porque o Rotary Club ele é uma organização internacional e aí e cada país carrega uma cultura diferente, né? Tem hábitos diferentes e vocês têm esse cuidado com a diversidade. Isso, tem esse cuidado, respeitamos a cultura e as crenças locais. Então, cada local o Rotary vai atuar conforme a cultura e as crenças, dentro de uma atuação básica que serve para, né, a moral e a cívica para todo mundo, mas cada comunidade, cada país, cada religião nós vamos respeitar. A gente não impõe crenças, não é esse o objetivo. Não é o objetivo. Tá. E qual que é a importância, eu queria que você falasse pra gente, de todas as ações que a organização tem, todas as ações estarem ligadas a essa preservação da cultura e do costume local, e do costume de cada local, que o Rotary está instalado. Como que o Rotary vai linkar isso? Vocês têm esse cuidado com a diversidade, certo? Qual que é a importância dessa preservação cultural e também do costume, né, da cultura e do costume dentro das ações? Você consegue ações melhores, mais eficazes. É muito mais eficaz a hora que eu sei com quem eu estou lidando, onde eu estou lidando, respeitando essa pessoa, essa comunidade. Então eu consigo atender melhor o objetivo daquela comunidade, eu consigo melhorar a vida ali, eu consigo dar um patamar diferente para eles, elevar algo. Então, olha só, né? É um cuidado, o Rotary ele tem um olhar, um cuidado para qualquer ação que seja promovida, seja atingido o objetivo, né? Então, tem todos esses cuidados, porque isso é a gestão, né? Você como presidente pode falar um pouquinho sobre isso, desse cuidado com a gestão, olhar, fazer esses mapeamentos, como você disse, e esse cuidado cultural, porque se você, por exemplo, impor para a pessoa que você não pode ter esse tipo de religião, esse tipo de hábito para poder participar do nosso clube, do Rotary Club, ou para poder fazer o tipo de ação. Então, vocês têm todo esse cuidado para que a causa seja feita, para que aquela comunidade tenha a ajuda necessária. Sim, nós atuamos dessa maneira, sem entrar em questões conflitantes, trazendo a comunidade para nós, qual é o problema, como que vocês estão aqui. Então tem todo esse cuidado mesmo. O Rotary ele faz a gestão dos projetos com muito cuidado, muito estudo, não é simplesmente chegar assim, precisa aqui do banco de leite, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou gerir isso? Quem vai gerir? Então a gente faz estudo a médio e a longo prazo, como que a comunidade vai se comportar a longo prazo, o que isso vai trazer para eles. Então tem toda uma gestão mesmo, como se fosse uma empresa. Uma empresa, tem que ter... Tem que ter a gestão de risco, tem que ter o cronograma. Então o Rotary ele tem muito cuidado com isso. Então o projeto ele é muito bem executado, muito bem pensado. Não é nada assim, vamos fazer. Não, é tudo muito calculado. Tudo com muito cuidado, né? Muito cuidado. E a gente consegue, né, tendo esse panorama que a Fabiola está trazendo aqui pra gente, presidente do Rotary Club, de um dos Rotary Clubes daqui de Jacareí, a gente consegue ver que o voluntariado, ele é importante sempre, né? Sim. Claro. Mas em momentos como o que estamos passando, né, da pandemia da Covid-19, né, uma crise sanitária, é ainda mais... acaba se evidenciando o trabalho do voluntário, né? Uhum. O Rotary Club, a gente estava até conversando, há cerca de 35 anos, né, trabalha para acabar com a polio, né? Com a poliomielite. Para erradicar a polio no mundo. No mundo, né? E começou lá em 1979, né, vacinando 6 milhões de crianças nas Filipinas, e hoje apenas 2 países que ainda têm a doença, infelizmente, que é o Afeganistão e o Paquistão, né, que ainda continuam com a doença endêmica. Pode falar. Lá nós temos problemas mais ligados à cultura. Culturalmente, eles já são contra a vacina. Por mais que tenhamos voluntários, o Rotary, ele
custeia as vacinas, né? A vacinação de polio em diversos países, inclusive no Brasil, é custeada pelo Rotary. O Rotary doa essas vacinas. Mesmo lá com voluntários, doação de vacina é muito complicado. Então, esses países temos essa dificuldade, mas é uma dificuldade cultural, que por mais que nós respeitamos, tentamos modificar algumas... Eu não posso entrar no choque de cultura, mas eu posso orientar. Mostrar evidências. Mostrar evidências e, olha, aqui vai ser melhor se for feito dessa maneira, vamos tentar. Então, ali, por questões culturais, são países que também estão em conflitos civis, armados. Então, além do problema né, com a polio. Com a polio ainda tem todo um conflito de guerra por trás. Então, nesses países tem realmente essa dificuldade, mas nos outros, o Rotary, com essa campanha, né, com esse objetivo de erradicar a polio, teve sucesso. Olha só, né? E aí a gente volta para aquela questão da cultura, como que o Rotary ele respeita a questão da diversidade, né? Mesmo sendo para ajudar, né, a crianças a não ficarem paralíticas, né? Que é o que a doença faz, infelizmente. Vocês tentam não fazer esse choque cultural, é uma ação diplomática, né? Isso. Com esses países. Isso. E aí, no caso, a Fabíola, ela é biomédica e é mestre em imunologia. Então, ela tem propriedade para falar. E eu queria te perguntar como é que o Rotary, né, que já está há tanto tempo também com as causas contra as doenças, faz para se organizar, para ajudar as pessoas em situações de crises sanitárias, não só contra a doença, né, mas também contra a fome, o desabrigo e também tantos outros desafios sociais que a crise acarreta. Certo. O Rotary, como eu falei para você, a gente mapeia as oportunidades, o que está acontecendo, coloca toda a nossa força, toda a nossa habilidade profissional para aquilo. Então, por exemplo, em Brumadinho precisava de água. Quando teve a catástrofe ambiental, eles precisavam muito de água potável, não tinha água. Então, fez uma corrente, rotarianos do país todo, para chegar água potável até eles. Precisa agora de colchão, ou teve a catástrofe também em Petrópolis, as chuvas, precisa de roupa, colchão. Então, vamos fazer uma rede que chegue até eles, tanto rotarianos doando, quanto rotarianos participando da logística, quanto rotarianos indo lá entregar, está correto, fiscalizar, está tudo ok. Então, fazemos essa conexão entre os rotarianos, entre empresas, entre hospitais, profissionais. Tem toda essa organização em rede e tem toda essa comunicação entre os distritos, né? Porque vocês são divididos em distritos. São cidades, né? Agrupamentos de cidades que a gente chama de distrito. Aqui em Jacareí o distrito é o 4.571, que vai de Guararema a Petrópolis, no Rio de Janeiro. É um distrito grande, hoje, se eu não me engano, tem 1.800, 1.900 associados. E aí, como é que faz? Para quem está assistindo a gente em casa, está se conscientizando sobre o voluntariado, ou está conhecendo agora que é possível se voluntariar, ajudar o próximo de uma maneira bem organizada, fazer parte de um grupo. Como é que faz? Eu queria que você deixasse para a gente as redes sociais do Rotary Club, a qual você preside no momento, e também explicasse para a gente como é que funciona essa associação, as regras, né? Tem idade, como é que funciona? A partir dos 18 anos, que você tenha uma profissão, que você possa doar um tempo, possa doar as suas habilidades profissionais, tem que ser convidado. Você também pode entrar em contato e para saber dos dias de reunião. Infelizmente, por conta da pandemia, as reuniões estão sendo online. Então, vocês podem, quem se interessar, pode entrar em contato via rede social. No dia da reunião, nós passamos o link e você é nosso convidado. Então, você vai, conhece, vê se você se apaixona, porque acho que o Rotary é um caso de paixão, né? Depois que apaixonou. Depois que apaixona, eu comecei com 17 anos e não parei. Não parou mais? Não parei mais.
Então, entrando em contato com as nossas redes sociais, o Facebook é Rotary Clube de Jacareí Atenas Paulista e o Instagram é RCD Jacareí Atenas. Ok, está aparecendo aí na sua tela as redes sociais, é só acessar e entrar em contato com eles para vocês poderem se associar e ser voluntários. Fabiola, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente possa conversar mais sobre esse assunto e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre o voluntariado, dessa vez com o jovem Tarcísio Rabelo, que irá nos contar sobre sua experiência e expectativas para o voluntariado aqui na cidade de Jacareí. É daqui a pouco, não saia daí.